Nós esperamos que vocês sintam a presença de Deus e também um pouquinho da Yat Church aí na sua casa. Vocês estão aí e vocês podem ver que o ambiente é diferente, para que vocês sintam que é uma extensão da sala, do quarto, não importa onde você está nos assistindo. Bom, e eu vou aqui trazer uma palavra bem curtinha para vocês, mas o meu objetivo é compartilhar um pouco de esperança e da graça de Jesus, porque nesses tempos difíceis, a gente pode ver que esperança está muito escassa e está em falta, né? Afinal, está todo mundo em casa, muitos têm que trabalhar, mas quando podem, permanecem em casa por amor ao próximo. E é nesse tempo de confinamento, nesse tempo de incerteza, de insegurança, de medo, que a gente começa a olhar para nós mesmos e encontrar, às vezes, alguns fracassos, alguns medos. Muitas vezes a gente também encontra os fracassos do outro, né? Confinado, você está aí perto das pessoas que você vê sempre, mas agora de uma forma tão intensa e tão diferente. Ao mesmo tempo, outras pessoas estão muito mais distantes de vocês. E é nesse momento que você percebe que muitas pessoas pensam tão diferente. E é tão difícil viver nesse tempo sem viver em guerra. E o que eu quero falar para vocês é que uma coisa que muda muito no nosso relacionamento nesse tempo de pandemia é a visão que nós temos de nós mesmos. Quero falar com vocês sobre duas visões que nós podemos ter de nós mesmos. São visões bíblicas, então para aqueles que leem a Bíblia, muitas vezes eles encontram respaldo bíblico para elas, mas a verdade é que elas sozinhas podem ser incompletas. A primeira visão que eu quero falar é a visão daqueles que dizem: eu sou muito mal. Cara, eu sou terrivelmente pecador e não tem nada de bom em mim. Ano de 2020, muitas pessoas retornaram a vícios profundos, muitas pessoas entraram em vícios, muitos têm vivido dentro de ambientes de violência, sendo que muito dessa violência vem de nós mesmos. A gente está perdendo o controle, às vezes a gente está perdendo a alegria. Depressão, raiva, brigas, relacionamentos sendo quebrados, vícios entrando na nossa casa e a gente pensa: não existe nada de bom em mim, não é possível que eu vou conseguir melhorar, eu estou dentro de casa, eu não aguento mais, eu não aguento essa incerteza se eu vou ter sustento ou não, eu não aguento mais estar o tempo todo com essa pessoa do meu lado e a gente só briga e não existe saída. E às vezes a pessoa até encontra respaldo, por exemplo, em Romanos 7,18, a Bíblia diz mesmo: porque eu sei que em mim, isso é na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Muitas pessoas têm refletido e dizem: eu quero ser melhor. Mas a gente pode às vezes encontrar fracasso e mais fracasso. Se você está vivendo isso, eu quero dizer que essa verdade sobre a nossa carne sendo completamente má é verdade. Ela está na Bíblia. Mas ela tem que ser conectada a outras verdades que também estão na Bíblia. E a outra visão que eu também quero falar para você, e depois eu vou falar dessas duas visões como sendo complementares, mas a segunda visão é: eu sou muito bom. Nesse mundo terrível, eu estou aqui, lendo a Bíblia, buscando a Deus, sendo transformado, e eu sou muito bom. Eu sou a nova criatura de Jesus. Eu sou santo e maravilhosamente e individualmente criado por Ele. Lá em 2 Coríntios 5,17, a Bíblia diz mesmo: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Muitas pessoas encontraram Jesus e o cristianismo e estão sendo profundamente transformadas graças a Deus. Mas às vezes nesse caminho de buscar santidade e realmente ter uma transformação, a gente começa a olhar esse mundo mal e falar: cara, eu tô aqui e eu represento o bem e vocês todos representam o mal. E muitas vezes essa diferença de pensamento começa a gerar um ódio em você. E você começa a sentir: eu sou bom. Numa discussão, quando você vai falar com alguém dentro da sua casa, você fala: você está totalmente errado, você é cego, você não percebe. Olha aquela pessoa, o que ela está falando na rede social, que absurdo esse mundo. E você começa a alimentar uma raiva dentro de você do outro. Bom, são duas verdades e duas visões que você pode ter a respeito de si.
Mas o que eu quero dizer para você hoje é, você não precisa viver os extremos sem a completude. Ler a Bíblia e conhecer a Bíblia significa você encontrar muitas verdades que se completam e te transformam. A verdade é que a gente ainda tem uma carne pecaminosa. Se você vive ainda debaixo de vício, de violência, de raiva, você saiba que essa é a sua carne. Porém, quando você está em Jesus, não existe condenação sobre você. Existe uma graça que te alcançou no dia que você se converteu. E essa graça, ela recomeça como uma nova onda que cai na sua vida todos os dias. E ao mesmo tempo eu quero te dizer, se você está vivendo essa santificação, saiba que você é mesmo uma nova criatura. Tudo novo se fez, mas tudo isso graças à mesma graça de Jesus que foi derramada sobre você. Não é porque você que é bom, não é porque eu que sou boa. Aqueles que têm buscado santidade, a bondade não está em nós, mas está em Jesus e no Espírito de Deus que habita em nós. Essas duas verdades precisam se somar na sua vida. Lembrando que, se a gente puder, não só usar a graça de Deus para nós, mas derramá-la para o próximo ao nosso redor, a gente pode viver um ambiente de paz. A gente pode viver um ambiente sem culpa, porque tá difícil para todo mundo. Muitas vezes a gente vai cair nas nossas dificuldades. Muitas vezes a gente vai falar, nossa, nem parece que sou eu nesse tempo de confinamento. Eu estou me transformando, ou eu estou muito triste, ou eu estou muito bravo. Tenha graça com você. Tenha misericórdia, porque é isso que Deus derrama sobre a sua vida. E você que está conseguindo permanecer firme, tenha graça com aqueles ao redor de você. Tenha graça com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, que não aguentam mais, às vezes estar longe dos amigos, estarem numa aula online. Você pode ser usado por Jesus para trazer essa nova onda de graça sobre eles. É isso que eu quero dizer para vocês. São duas visões que a Bíblia traz, de que existe mal em nós e que ao mesmo tempo nós somos novas criaturas. E se você viver essas duas realidades, sabendo que é Cristo que nos renova, é Cristo que nos redimiu, não existe condenação para você, não importa qual pecado que você ainda precisa vencer, não existe condenação sobre você. Muitas pessoas perguntam para nós, né? A gente nas redes sociais manda caixa de pergunta e as pessoas perguntam, se eu fizer isso não vou para o céu? Eu vou perder minha salvação? E a verdade é que você recebeu de graça e você não precisa fazer nada para merecer que essa salvação esteja com você. Ela é graça a obra da cruz de Jesus, é graças ao Espírito Santo que está em você, mas você pode caminhar para viver uma vida abençoada, para viver uma vida que Jesus tem para você, né? E aqui eu vou dar uma olhada, porque a gente está recebendo algumas perguntas, alguns comentários, e eu quero falar com vocês que estão na internet. Quero mandar um oi, tem gente de Minas, Campinas, Santa Bárbara, Minas, também Manaus. Eu quero mandar um abraço para vocês e trazer essa declaração sobre a vida de vocês. Que nesse tempo de pandemia, que a graça se renove, que a paz se renove e que vocês possam ter um tempo que exceda o que as pessoas todas estão vivendo, que é um tempo de desesperança, um tempo de desespero. Não, que vocês possam viver um tempo de esperança. E agora eu vou encerrar tendo um momento de oração. Algumas pessoas têm familiares com Covid, amigos com Covid, e nós cremos que o poder de Jesus para curar, ele ainda é exercido hoje sobre as nossas vidas. A bondade e a misericórdia dele ainda estão sobre nós. Então eu quero ter esse momento de oração. Feche os seus olhos aí na sua casa. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te agradecer, Senhor, pela sua graça e pela sua bondade, pela esperança que o Senhor renova todos os dias na nossa vida. E declaramos, Senhor, a cura, em nome de Jesus, na vida do Roberto, pai da Amanda, que está com Covid, o esposo da Juliana, Senhor, que também está internado agora. Eu peço a visitação do seu Espírito sobre ele, Senhor, que o Senhor mostre o seu poder. Também o marido da Maria José, que está há 1 ano desempregado. Senhor, nós sabemos que tem tantas pessoas que estão perdendo emprego, estão vivendo um momento de insegurança. Nós declaramos sobre elas que elas vão experimentar a presença de Jesus nessas áreas de falta,
porque a sua Bíblia diz que o Senhor dá tudo para os pássaros, para as flores, quanto mais para os seus filhos. Eu peço provisão, Senhor, de alimentos, provisão de tudo que eles precisarem, Senhor, e principalmente uma provisão emocional e de fé. Também, Senhor, eu quero orar pelo esposo Júnior, Senhor, pela saúde dele, que é o marido da Tatiane. Senhor, eu peço pela vida dele. Eu quero orar por todas as famílias também, Senhor. Famílias que estão vivendo um momento tão terrível de medo, Senhor. Muitas vezes relacionamentos sendo quebrados. Filhos, Senhor, tendo momentos mais rebeldes, de afastamento dos pais, Senhor. Eu quero clamar por essas famílias, declarar uma paz que excede todo entendimento, Senhor. E eu quero pedir, Senhor, sabedoria para os pais, para dirigirem essa casa, Senhor, pais e mães, dirigindo a casa segundo a sua vontade e trazendo a presença do Senhor para todos, Senhor, que estão naquela casa, que eles estejam em união com o Senhor acima de tudo. É isso que eu declaro, em nome de Jesus. E agora a gente vai ter um tempo com Ramon, que ele vai falar um pouquinho sobre a nova geração e exatamente o que essa geração está vivendo em tempo de Covid, né? Que dificuldade. Família, meus queridos amigos, igreja amada, uau, que tempo precioso que nós temos aqui. E aqui nós vamos todos os sábados, até, sei lá quando, até Deus mandar parar, nós teremos um tempo de dicas para a nova geração. Ou seja, se você é pai, se você é avô, se você é bisavô, se você é tio, ou se você faz parte dessa nova geração, é muito importante que você se atente às dicas e talvez os conselhos que nós vamos dar aqui, tudo lógico, com base bíblica, tá voltado na palavra de Deus, mas que se você conseguir aplicar na sua vida, você vai fazer uma tremenda diferença na vida dos seus filhos, dos seus sobrinhos, dos seus bisnetos, ou então mesmo na sua vida, né? Eu quero falar com vocês aqui que hoje nós vivemos um tempo muito difícil. Um tempo onde nós pais temos que conciliar muitas atividades ao mesmo tempo, não é verdade? Então nós temos que conciliar as inúmeras chamadas de vídeos e reuniões online que nós temos que fazer com os nossos chefes. Nós temos também as mulheres, junto com os homens, cuidam dos afazeres de casa, cuidam da comida, os maridos têm que ajudar. Quem viu ontem lá no stories do Lamartine eu lavando louça, que aquilo foi de verdade, não foi de mentira não. Eu lavei louça, não lavei, Érica, lavei ou não lavei? Lavou, tá vendo? Vocês não viram, mas eu lavei. Mas, e é tanta coisa que nós temos feito, sabe? E muitas vezes conciliar todas as nossas atividades com a vida espiritual é muito difícil. Então o que acontece? Nós fazemos uma seleção aos nossos olhos, onde o que é prioridade e o que não é prioridade. Então vamos lá, aos nossos olhos, tá? Uma reunião de trabalho, você não tem como ligar para o seu chefe e falar assim: olha chefe, agora eu não posso, porque eu estou aqui trocando a fralda do meu filho. Você não pode fazer isso. Da mesma forma que o seu filho estiver fazendo uma aula online, você simplesmente não pode falar: professora, hoje meu filho não vai participar porque eu decidi ir jogar futebol com ele. Você até pode fazer isso, mas não é recomendável, porque ele vai perder a aula daquele dia. E aos nossos olhos, o que fica por último e o que talvez nós mais procrastinamos é a vida espiritual dos nossos filhos. É como nós investimos tempo na vida espiritual dos nossos filhos. Essa é a mais pura realidade. Veja bem, eu não estou aqui falando que não seja urgente. É urgente, é muito urgente você ensinar. Mas na sua lista de prioridade, talvez você tenha colocado a vida espiritual dos seus filhos lá em último plano. Na sua vida, talvez você tenha colocado a maturidade ou o conhecimento da palavra de Deus, a busca pelo conhecimento lá em último. E o que acontece? Quando chega lá em último, você está completamente esgotado, porque o seu dia foi um dia muito intenso, cheio de reuniões, e a sua cabeça não consegue raciocinar. Aqui tem um grande problema, porque aquilo que você ensina hoje para o seu filho é o que ele vai replicar daqui a uns anos, ou daqui a uns meses, ou daqui a uns dias. Nós temos muitos pais que muitas vezes vêm conversar comigo e com a Érica, pais de jovens ou adolescentes que falam: eu não sei o que fazer, o meu filho não tem desejo de ir para a igreja. Mas enquanto mais jovem, não faziam questão nenhuma de trazer os seus filhos para cá, para a igreja. Nós, por vezes, deparamos com pais que falam: eu não consigo tirar o meu filho da vida que o mundo oferece. Mas por quê? Porque em um sábado onde eles deveriam estar dentro da igreja, os pais simplesmente talvez tinham preguiça de levá-los até a igreja. Então o que eu quero te falar é que não adianta na juventude, depois de velho, você exigir que eles tenham um compromisso com a palavra de Deus, se você não ensinar isso hoje para os seus filhos, tá?
Então assim, é claro que existem casos como por exemplo da Isadora, que o pai dela chegou a Cristo através da vida dela. Isso é ótimo, acontece e não é poucas vezes que acontece. Mas a manutenção da vida com Deus, Deus vai cobrar dos pais e não dos filhos. Então preste bem no que eu estou te falando. Talvez esteja jogando um peso aí sobre os seus ombros, mas esse é um fardo que você precisa carregar. E se for o fardo que Jesus Cristo espera que você carregue, esse fardo é leve e não é pesado. Eu quero ler com vocês o que está escrito em Provérbios 22:6. Esse talvez seja um texto que você já tenha ouvido muito, mas nós vamos rapidamente nos aprofundar nesse texto aqui. Olha lá. Provérbios 22:6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O conceito aqui de ensinar, e aqui eu vou usar no hebraico, então me desculpe se a minha pronúncia não for perfeita. Lamartine, se estiver me escutando, nesse momento feche o seu ouvido. Mas aqui, o conceito de ensinar é shanak, que é treinar, educar, dedicar. Ou seja, é dedicar o seu tempo, é dedicar os seus esforços. Não como você ensinar o seu filho matemática, é mais do que isso. É você dedicar tempo ensinando o caminho que o seu filho deve ir, né? Assim como o conceito de caminho é direct, eu não sei se é assim que fala, direct, sei lá, mas é um hábito, é um caminho. Ele se refere ao curso da vida, ele se refere ao caráter moral que o seu filho vai seguir. Ou seja, de uma forma bem reduzida, você precisa mostrar para o seu filho, dedicar tempo para que ele aprenda e entenda que os hábitos dele, que você ensinar hoje, são hábitos que você vai levar para o resto da vida. Eu vejo uma grande diferença, por exemplo, na vida da Érica, porque a Érica sempre foi filha de pastor, e ela sempre teve as suas bases e convicções muito firmadas na palavra de Deus. Isso faz com que ela não negocie a fé dela. Coisa que para mim talvez seja mais ou menos, para ela é aquilo e pronto. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque ela não negocia, ela aprendeu isso e o caminho que ela foi ensinada, ela nunca se desviou da presença de Deus. Então eu quero te falar uma coisa, olha só. Tem um estudo interessante encomendado pelo o médico David Barker, que é empreendido pela Perry Preschool Project, que mostrou que o que é ensinado para as crianças de 0 a 6 anos, essas crianças levam pelo resto da vida e transformam a vida delas. Esse projeto aqui, desse estudo, mostrou coisas da vida secular. Por exemplo, mostrou que quando a criança é bem ensinada e bem instruída entre 0 e 6 anos, ela tem 3 vezes mais chances de se desenvolver melhor em uma faculdade alta, de sucesso. Mostrou também que uma criança que é ensinada entre 0 a 6 anos e instruída corretamente tem 50% de chance de ter menos doença, por conta, sei lá, do que o pai ensina. Olha, não faça isso, não coma isso, não haja dessa forma. E também os salários até 36 vezes maiores do que os outros amigos. Você fala, poxa, mas isso não tem absolutamente nada a ver com Cristo. Exato, não tem nada a ver com Cristo. Mas deixa eu te falar, imagine o poder que você vai ter se você ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar, que é o caminho da palavra de Deus. Por que eu estou te falando isso? Porque se nós dedicarmos o tempo e formos intencionais nesse tempo de busca, você vai transformar a vida do seu filho para sempre. O que você plantar hoje, você colhe daqui a um tempo. Você vai colher daqui um ano. Você talvez demore um pouco mais para colher, mas você vai colher. E hoje aqui eu quero te dar algumas dicas para que você tenha tempo com o seu filho, tempo espiritual com o seu filho. Tenha tempo de ensinar a palavra de Deus. Tenha tempo de ensinar o caminho que ele deve andar para que ele jamais se desvie do caminho de Deus. Então, primeira dica que eu quero te dar é ore com o seu filho. Ore com o seu filho e não simplesmente aquelas orações que você faz durante a refeição. Senhor Jesus, abençoe o meu alimento. Amém. Ok, você deve fazer esse tipo de oração. Não somente as orações que você faz quando eles vão dormir. Senhor, abençoe o meu filho. E aí você declara suas bênçãos. Isso é ótimo, você deve continuar fazendo. Mas eu digo oração aleatória. Você está no carro e fala, filho, vamos fazer uma oração aqui. Fecha o olho, do que você quer que eu ore pelo quê? Você tem algum pai de algum amiguinho seu que está doente? Tem alguma coisa que está te deixando triste? Tem alguma coisa que está doendo dentro de você? Orações aleatórias, porque é isso que nós fazemos com Deus. A oração é uma conversa que você tem com Deus, e isso tem que ser aleatório, não tem que ser, sabe, exatamente naquele horário, daquele formato, com aquelas palavras. Você precisa se comunicar com Deus, e o seu filho vai ver isso. Então, ensine o seu filho a orar. Ensine o seu filho a ter tempo de oração com Deus. A segunda dica que eu quero falar para vocês é: tenha tempo de leitura da palavra e tente fazer as aplicações para o dia a dia do seu filho.
Logicamente, não adianta eu pegar o John, que tem 2 anos, e abrir Apocalipse para ele e falar: filho querido, vamos ler a respeito das 7 igrejas. Ele não vai entender absolutamente nada. Então, o que nós fazemos? Olha o que eu trouxe aqui. Nós temos a Bíblia da Arca de Noé. Tá vendo? E aí você conta histórias para o seu filho de maneira interessante. A Erika é ótima nisso, porque ela fica contando, eu fico prestando atenção. E ela prende a minha atenção. E agora eu estou lembrando, ela contando a história, eu me perdi um pouco aqui. Mas vamos voltar aqui. Então você vai contando histórias, você vai mostrando para o seu filho: olha só, filho, tinha elefante na arca? Tinha baleia? Não sei. Talvez embaixo da arca, talvez. Não sei. Mas você vai contando as histórias para o seu filho. Existem outras Bíblias. Você vai contar do nascimento de Jesus. Você pode ilustrar. As crianças gostam de ilustração. Elas gostam de ver as coisas. Elas prendem a atenção quando você conta a história de Jesus. Então tem um Jesus na sua Bíblia que você coloca ele dentro de uma manjedoura e ele fica lindo dentro da manjedoura. É assim que você faz. Já para o Enzo, que ele é mais velho, nós temos algumas Bíblias que nós lemos. Eu confesso que eu não consigo ler essa daqui, porque a letra é muito pequena e eu não enxergo, mas a Erika lê e ela vai super bem nessa daqui. Mas eu gosto muito de ler essa daqui, ó. Essa daqui chama Bíblia em Ação de Estudo. E essa outra aqui chama Bíblia em Ação, a história de salvação do mundo. E essa daqui é muito legal porque ela tem as figurinhas, ela é ilustrada e prende muito a atenção. Então saiba que você precisa sim olhar para o seu filho e entender a idade dele, a maturidade que ele tem e ensinar conforme ele possa entender. Não use linguagem difícil, tente simplificar. A Bíblia, ela é simples, a palavra de Deus é simples. Não torne isso difícil, não torne isso sem prazer, sabe? Torne isso de uma forma gostosa, para que as crianças possam ter prazer. A terceira dica que eu quero te dar: ensine a criança a ser expressiva na presença de Deus, através de louvor. Então você vai ligar um vídeo de louvor e adoração na sua casa, você vai levantar as suas mãos, e se você percebe quantas vezes dentro da igreja nós vemos uma criança que levanta a mão porque o pai levantou a mão. Você já viu isso? Isso é comum, talvez você tenha visto na sua casa, talvez você tenha visto isso com seus filhos. Então você levanta a sua mão e você fala com eles, você fala com Deus, você se expressa na presença de Deus e o seu filho vai te imitar. A adoração não pode ser limitada, gente. A adoração precisa ser sim um instrumento precioso de exaltar o nome de Deus. E a última dica que eu quero dar para você é: seja um exemplo. Entenda uma coisa, seja um exemplo. Muitas vezes a criança, o seu filho, não seguirá o seu conselho, mas seguirá o seu exemplo. Porque não adianta você ser um cara que trata mal a sua esposa e você pedir para que ele trate bem a mãe dele. Não funciona assim, porque o seu exemplo não tem sido certo, o seu exemplo não tem sido correto. Não adianta você pedir para ele: filho, priorize a igreja, priorize a Cristo, sendo que você não prioriza a Cristo. Então o seu filho não vai ouvir o seu conselho, ele vai ouvir o seu exemplo. A melhor forma de o seu filho, os nossos filhos são uma esponja. Tudo aquilo que você faz, eles sugam, eles pegam para ele e eles simplesmente aplicam. Você tem que entender que você é o maior exemplo que o seu filho pode ter. E aqui eu estou falando para pais. Pais, homens, prestem atenção. Nós temos que recuperar essa paternidade que os nossos filhos tanto desejam. Pare de delegar para sua esposa absolutamente tudo. Eu sei disso porque durante muito tempo eu fiz isso. Então aqui eu me coloco numa situação de vulnerabilidade. Eu sempre fui um pai presente, eu sempre fui um ótimo pai, mas as questões espirituais eu deixava para Erika. Deixa eu te falar, tome posse daquilo que o Senhor te designou para fazer. Deus chamou você para ser o cabeça da sua casa, sabe? Isso não estou aqui, gente, falando que a mulher é menos que o homem, não. A mulher é perfeita, a mulher é ótima, mas o papel de guiar o seu filho serve para você. Não coloque toda a pressão e toda essa expectativa em cima da sua mulher. Tome um posicionamento de pai. Então, se você quer que o seu filho siga o seu exemplo, seja um bom exemplo. Se você quer que o seu filho trate bem a mãe dele e a futura esposa, mostre você. Seja um cavalheiro com a sua esposa, abra a porta do carro, mande flores. Eu lembro que o ano passado eu decidi durante algum tempo dar flores para a Erika. Então, toda segunda-feira eu pegava o Enzo na escola e nós íamos comprar flor para a Erika. E aquilo fez com que virasse uma rotina e que ele gostasse daquele tempo de buscar flores. E eu confesso que eu sou meio avesso a essa parada de dar flores, mas por ela eu faço isso. E ele entendeu isso, e ele valoriza essas questões. Então, seja um bom exemplo na sua casa. Então eu quero te contar uma coisa. Crianças observam pais tratando bem, eles vão tratar a mãe bem. Crianças que observam um pai trabalhador e honesto,
provavelmente serão adultos, trabalhadores e honestos. Crianças que observam pai bebendo e fumando, e tratando mal a mãe, e tratando mal os pais, provavelmente serão péssimos filhos, serão pessoas que fumam, pessoas que bebem, enfim. Você precisa ser um bom exemplo para o seu filho. Eu quero acabar esse tempo aqui, dizendo que você precisa dedicar tempo ao seu filho. Eles são o seu primeiro chamado. Antes do seu trabalho, antes do seu futebol, antes do seu jiu-jitsu, antes da sua musculação, antes do seu tempo com seus amigos, os seus filhos são a prioridade. Entenda isso, os seus filhos são prioridades. A sua esposa é prioridade. O primeiro chamado, o seu primeiro ministério é para a sua casa, é para os seus filhos. Depois sim, vem o ministério dentro da igreja. Depois sim, vem a sua saúde. Depois sim, vem o seu trabalho. Mas não coloque outras coisas acima da sua família. Valorize a sua família, para que essa nova geração possa ter uma identidade fixada naquilo que Deus nos criou para ser. E nós fomos chamados para ser imagem e semelhança dele, porque ele é perfeito. E eu declaro sobre essa nova geração um novo tempo, um tempo especial, onde vocês serão amados, onde os pais entenderão os filhos, e os filhos entenderão e honrarão os pais, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. É isso aí. E eu quero aqui junto com o Ramon dizer que uma das coisas que a gente quer trazer aqui para esse culto, para o formato novo, né, são dicas práticas. A partir desse sábado, dos próximos sábados, nós queremos estar com vocês, pais e mães, ajudando a caminhar nessa jornada de buscar levar Jesus para os nossos filhos, né? Às vezes a gente se sente tão preocupado, como eu vou fazer? Nossa, que livro, mas eu abri um livro e meu filho não tem interesse, o que fazer? Que música que eu ponho? Como eu faço? E não só filhos crianças, mas a gente quer falar sobre crianças, adolescentes, jovens, e também para você que é jovem, você que é adolescente, nós vamos falar sobre realidades que você vive e como vencê-las, né? Superar tantas dificuldades dessas fases e levar Jesus para essa nova geração. Satanás, ele quer buscar essa geração e roubá-la, não só da igreja, mas de Cristo, da salvação, do corpo de Cristo. Mas nós juntos estamos aqui para lutar por vocês. Eu, o Ramon e a IA Church, junto com tantas outras igrejas do Brasil e do mundo, nós queremos nos levantar para buscar essa nova geração para Jesus. E a gente espera que vocês tenham gostado um pouco desse formato. Comenta aí, deixa o seu comentário, manda mensagem nas redes sociais, conforme a gente for postando. Vocês podem mandar dicas do que a gente falar aqui nesse culto, né? Eu quero também interagir um pouquinho mais pessoas mandaram mensagens, e é muito legal a gente poder estar aqui na igreja. Essa casa, na verdade, está dentro da IA Church, e é muito gostoso a gente ter esse momento de entrar na sua casa e conversar com você e poder orar por você, né? Então eu quero falar alguns comentários aqui. Primeiro eu quero orar por alguém que está desesperada, falando, por favor, orem por mim, eu estou desesperada. Essa pessoa é Elizabeth Valendorf da Silva, difícil o seu sobrenome. Você está desempregada, você está com dificuldades financeiras, você tem uma bebê. E Elizabeth, eu quero dizer que não só o nosso coração está com você, mas o Espírito de Deus está com você. Se a gente pudesse fazer algo por você agora, nós faríamos. E eu quero até dizer, mande mensagem para a gente nas nossas redes sociais. Entra lá no Instagram ou no Facebook da IA Church. Nós queremos conversar com você, saber de onde você é. Mas mais do que isso, se eu pudesse, eu te ajudaria, tiraria todas as suas dores. Quanto mais Jesus. Ele te ama infinitamente mais e Ele é capaz de fazer isso por você. Ele é capaz de transformar a sua realidade. Ele é capaz de transformar o seu coração, tirar o seu medo, te dar uma paz. Num momento que todo mundo fala, é impossível a Elizabeth ter paz. Como alguém nessa situação vai ter paz? Mas a Bíblia diz que existe uma paz que excede o entendimento, excede a razão. E você pode receber essa paz. Não só a Elizabeth, mas tantas pessoas que nesse tempo de pandemia estão vivendo momentos de angústia. Eu quero declarar agora, em nome de Jesus, no poder que existe no nome de Jesus para transformar realidades. Eu declaro que isso vai chegar no coração daqueles que estão clamando e suplicando. A Bíblia diz que o Senhor atende às orações de súplica, que o Senhor cuida dos filhos muito melhor do que os pais humanos. Por isso eu declaro esse cuidado de
Pai, na vida da Elizabeth e de todos aqueles que estão nos assistindo, estão precisando uma transformação da sua realidade. Nós cremos, e uma fé do tamanho de um grão de mostarda é capaz de mover uma montanha. Eu declaro que a fé da Elizabeth, a nossa fé, moverá todas as montanhas de problema e de caos da vida dela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos também aqui Rosilene Silva, que o Senhor te abençoe, te dando suprimento, sustento. Rose Pena, pede salvação para a filha dela e pede ajuda também, pedindo salvação para Liane Farias. Em nome de Jesus, nós declaramos uma onda de salvação nos lares. Tantas pessoas no tempo de confinamento têm tido mais tempo uns com os outros. Que o Senhor possa trazer uma onda de salvação também para sua filha, Rose. Rainécia Costa, restauração na família, que Deus transforme minha vida em nome de Jesus. Nós declaramos essas transformações nas famílias. Quer falar, Ramon? Todo esse povo aqui. Tem tanta gente pedindo cura, você ora por cura, Covid, câncer no pescoço do Vitor, algumas pessoas com Covid, Richard está com Covid, problema renal crônico, João. Amém, vamos orar, gente. Eu acho que é um tempo onde Deus pode manifestar a cura exatamente onde você estiver. O Espírito, Jesus um dia, foi falar, não sei se era o chefe da sinagoga, que o filho estava doente lá, e ele falou, Jesus falou, eu vou até você. Ele falou, não, mande que eu vá, porque eu sou um homem de autoridade também. Jesus mandou, falou, pode ir, eu te abençoe. Ele foi, e esse menino foi curado. Eu acredito que Deus pode curar você onde você estiver agora, seja câncer, seja Covid, seja lá qual doença for, nenhuma doença é tão grande que o nosso Deus não possa curar. Ele vai te curar em nome de Jesus. Então, ore agora, feche seu olho, tenha fé que Deus vai fazer. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos cura agora sobre a vida dos teus filhos, Senhor, pelo teu Espírito Santo, Senhor, não pela minha habilidade, Senhor, não pelo aquilo que eu posso fazer, mas pelo que o Senhor fez na cruz por nós. Nós declaramos cura sobre os teus filhos. Espírito Santo, visite agora. Jeová Rafá, venha trazer a cura, venha arrancar todo o câncer de pescoço, câncer de próstata, Senhor, câncer de mama, Senhor, leucemia. Todo o câncer no corpo dos teus filhos seja lançado agora no nome de Jesus, Pai, e que o seu nome seja engrandecido através desse testemunho. Senhor, nós também declaramos cura sobre essas pessoas que precisam, Pai, essas pessoas que estão internadas por conta do Covid. Nós declaramos cura, Senhor, nós declaramos que o teu Espírito Santo limpará os pulmões, que o teu Espírito Santo limpará as vias aéreas, que essas pessoas respirarão, voltarão a sentir o ar e terão uma melhora significativa nas próximas horas, Pai, para que o seu nome seja exaltado. Espírito Santo, visite agora, e nós declaramos que toda enfermidade saia agora no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nós esperamos que vocês tenham gostado. Comente com seus familiares, pessoas que podem nos acompanhar no sábado que vem, né? Sábado às 7. E que Deus abençoe a sua família, que Deus esteja com vocês, renovando a esperança Amém. E a paz do seu lar. E que vocês possam trazer essa paz e Jesus para a sua casa, né? Também para os seus filhos, nesse tempo de comunhão. E é isso que nós esperamos. Amém. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana incrível. Nos vemos sábado às 7. Deus abençoe.